Fala galera, eu sou o Sony e esse é o Game Replay News. Hoje a gente vai entrar fundo em uma pergunta que parece simples, mas que em 2025 levantou debates no mundo inteiro. Ainda existe guerra de consoles? Sony e Xbox continuam lutando pela sua atenção ou o jogo mudou completamente? E o melhor, quais são as armas de cada lado nessa batalha que começou nos anos 2000 e nunca mais parou? Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo porque a história de hoje é longa, cheia de reviravoltas e vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre PlayStation e Xbox. Recado importante, galera, na descrição temos os links do Patreon e do LivePix do canal com conteúdos insanos e exclusivos. Se você puder, vai lá dar uma força pro canal, se não já deixa aquele like. Agradeço de coração. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Parte 1, o começo de tudo. Como essa guerra nasceu? Para entender 2025, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A guerra entre Sony e Xbox começou oficialmente lá no ano 2001, quando a Microsoft decidiu entrar no mercado de consoles com o primeiro Xbox. Naquela época, ninguém acreditava que uma empresa focada em computadores conseguiria competir com a gigante japonesa do PlayStation, que já tinha dominado o mundo com o PS1 e o PS2. A Sony vinha embalada pelo maior sucesso da história dos videogames até então e parecia impossível alguém bater, mas o Xbox trouxe Live, trouxe Halo, trouxe uma proposta totalmente diferente. Ali nascia uma rivalidade que movimentaria bilhões e se tornaria uma das disputas mais intensas da indústria do entretenimento. Mas o que ninguém imaginava é que 20 anos depois essa guerra estaria irreconhecível, e é exatamente isso que começa a mudar o cenário em 2025. Parte 2, a virada da geração, PS5 e Series XS. A chegada do PS5 e do Xbox Series XS redefiniu tudo. Enquanto a Sony apostou na continuidade do seu ecossistema, com foco em grandes exclusivos cinematográficos, a Microsoft veio com uma estratégia ousada, o Game Pass, que transformou a forma como o público consome jogos. De um lado, a Sony fortalecia marcas como God of War, Horizon, Spider-Man e The Last of Us, do outro, a Microsoft comprava estúdios, adquiria franquias icônicas e tentava criar o maior buffet all you can play já visto. Era quantidade versus qualidade, era visão de futuro versus tradição. A verdade é que nenhum dos dois lados parecia errado. Mas conforme os anos passaram, ficou claro que a guerra não era mais apenas sobre hardware. E isso seria o ponto de virada para tudo o que aconteceria em 2025. Parte 3, 2025, o ano em que o foco mudou. Chegamos finalmente em 2025 e a grande pergunta é: Sony e Xbox ainda brigam pelo mesmo tipo de jogador? A resposta curta é não, e isso muda completamente o significado de guerra de consoles. A Sony fortaleceu sua estratégia de exclusividade, mas começou a levar mais títulos para o PC, expandindo sua presença sem abrir mão da identidade do PlayStation. Já o Xbox agora mira no serviço, no multidispositivo, no streaming e até no suporte a outras plataformas. O console ainda é importante, mas não é mais o centro do universo Xbox. Em outras palavras, a Sony está vendendo experiência PlayStation, a Microsoft está vendendo acesso, e isso cria uma disputa que não parece mais uma guerra tradicional, mas sim duas empresas correndo em direções diferentes para conquistar o mesmo topo. Parte 4. Os exclusivos, a maior arma da Sony. Os exclusivos continuam sendo a carta mais forte da Sony. Em 2025, o PlayStation segue com a reputação de ter os jogos mais premiados, mais cinematográficos e mais influentes da indústria. E isso não é apenas marketing, é execução.
A aposta da Sony em narrativas profundas, motion capture avançado, personagens marcantes e mundos gigantescos mantém uma legião de fãs que não trocariam de ecossistema por nada. E os jogos first party continuam sendo o que realmente move a base PlayStation. E mesmo expandindo para o PC, a Sony soube fazer isso sem perder a sensação de premium que diferencia o console. O PS5 e seu possível sucessor seguem sendo a casa dessas experiências que definem gerações. Parte 5. O Game Pass e a estratégia radical do Xbox. Se os exclusivos são o grito de guerra da Sony, o Game Pass é o míssil estratégico da Microsoft. Em 2025, o serviço está maior do que nunca, com centenas de jogos, lançamentos Day One, parcerias com estúdios independentes e suporte a mais dispositivos do que qualquer concorrente. O Xbox adotou uma filosofia ousada: democratizar o acesso. Para muitos jogadores, o Game Pass é imbatível em custo-benefício. Para outros, ele ainda não substitui os grandes jogos cinematográficos da Sony. Mas uma coisa é certa, a Microsoft criou um sistema que mudou o mercado. E isso levanta uma nova questão. Se cada empresa está jogando o seu próprio jogo, então a guerra realmente continua, ou ela simplesmente se transformou em algo completamente diferente? E parte 6. O mercado global e a opinião do público em 2025. Em 2025, os números mostram que a Sony ainda lidera em vendas de consoles, mas o Xbox lidera em assinaturas e alcance multiplataforma. Isso cria uma divisão clara entre os públicos. O jogador que quer imersão, narrativa, qualidade visual e experiências exclusivas tende a ficar com o PlayStation. Já o jogador que quer variedade, economia, multiplayer e liberdade tende a escolher o Xbox. A grande provocação é que hoje, ao contrário do passado, muitos jogadores usam os dois, outros estão migrando para PC e alguns sequer possuem um console, vivendo completamente de streaming. A antiga guerra já não faz mais sentido para uma geração que joga onde quiser. E parte 7. Então, a guerra de consoles ainda existe? A resposta definitiva é sim, mas não do jeito que você imagina. Não é mais uma guerra direta por poder gráfico ou por quem tem mais vendas, agora é uma guerra de filosofia, de estratégia, de visão para o futuro. A Sony continua sendo a casa dos maiores blockbusters do mercado. O Xbox continua sendo o ecossistema mais acessível e expansivo da indústria. E os dois estão vencendo ao mesmo tempo em categorias completamente diferentes. Em 2025, a guerra não morreu, ela evoluiu, e talvez pela primeira vez ela tenha deixado de ser uma guerra para se tornar uma escolha saudável para o jogador, que nunca teve tantas opções nas mãos. E aí, qual lado dessa guerra você escolhe? Ou será que você nem acredita mais que existe guerra de consoles? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu quero muito saber como você enxerga esse novo cenário. Eu sou o Sony, esse foi o Game Replay News e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar com aquele amigo que sempre defendeu PlayStation ou Xbox com unhas e dentes.